Irmãos e irmãs, esta palavra de hoje, ela pode edificar o seu coração. Esta palavra de hoje, ela é muito importante para a nossa fé, irmãos e irmãs. E a palavra de hoje que nós vamos meditar é sobre a história da mulher samaritana, onde Jesus se encontrou com uma mulher samaritana em um poço. E Jesus relatou toda a história dessa mulher lá em João, capítulo 4. Nós vamos meditar mais especificamente sobre alguns versículos dessa história que são muito importantes para a nossa caminhada de fé, amém? Lá no versículo 10, Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você a água viva. Irmãos e irmãs, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. A mulher era samaritana e Jesus veio da Judeia. Ou seja, ela não conhecia quem estava pedindo de beber para ela naquele momento. Porque Jesus chegou naquele poço pedindo de beber para aquela mulher. E a mulher não conhecia. E ele fala: Ele daria a você a água viva. Só que tem um detalhe que aquela mulher não reconhecia, que era justamente isso que ela vai reconhecer mais adiante. Jesus é a verdadeira água viva. Jesus é a verdadeira água viva que eu e você precisamos e que aquela mulher precisava. Quando Jesus ele fala isso para ela, ele está querendo dizer que ele é a verdadeira água viva. E ele vai dizer mais adiante, né, que quem bebe água daquele poço, que aquele poço tinha uma água comum, apesar de ser um poço criado por Jacó. Quem bebe água daquele poço voltará a ter sede. Mas quem bebe a água que Jesus dá, nunca mais terá sede. Irmãos e irmãs, muitas vezes você tenta se refugiar dos seus problemas com festas, com drogas, com bebidas, com prostituição, com promiscuidade, com pornografia. Mas essas coisas, irmãos e irmãs, não matam a nossa sede espiritual, não matam a nossa sede da nossa alma, porque essas coisas elas só geram um prazer imediato e não um prazer eterno. E o espaço vazio que às vezes fica dentro do nosso coração, ele só pode ser preenchido por Jesus e por mais ninguém. E ele fala: aquele que bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. E ele fala das consequências também de bebermos dessa água, irmãos e irmãs, que é a vida eterna. E a água que Jesus fala aqui é o sacrifício que ele fez por nós. É o testemunho dele por nós naquela cruz, que ao aceitarmos este testemunho, nós nunca mais teremos sede, mas nós teremos a vida eterna. Isso é o que ele nos diz. E quando ele disse isso para a mulher, irmãos e irmãs, a mulher incessantemente pediu dessa água para Jesus, porque ela descobriu a partir dali que Jesus é a única água viva, que quando nós bebemos, nós nunca mais temos sede. E isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Novamente, como eu disse anteriormente, às vezes nós buscamos refúgio nas coisas materiais, nas coisas terrenas, mas nós nunca encontramos o verdadeiro refúgio, porque o verdadeiro refúgio
não está nas coisas materiais ou terrenas, mas está em Cristo, que nos oferece o reino celestial, o reino de Deus. Irmãos e irmãs, Cristo é a verdadeira videira da minha e da sua vida. E em seguida a gente viu aqui que Cristo faz essa mulher colocar uma das dores que ela tinha para fora. Né? Às vezes, irmãos e irmãs, seguir Jesus vai ser bastante dolorido, porque nós vamos ter que extrair aquilo de dolorido que está dentro de nós. Essa mulher, ela não tinha marido. E Jesus, ele sabia disso, irmãos e irmãs. Só que para nós seguirmos e testemunharmos o verdadeiro evangelho, nós vamos ter que retirar de nós aquilo que tem de ruim. Às vezes vamos ter que retirar a pornografia, a promiscuidade, a prostituição, a masturbação, aquele pecado que está nos impedindo de seguir verdadeiramente a Jesus. E no caso, esta mulher aqui, ela tinha vários maridos. Já teve vários maridos, né? No caso, e no momento em que Jesus se encontra com ela, ela estava com uma pessoa que não era o marido dela verdadeiramente. E tem muitas pessoas que convivem hoje, irmãos e irmãs, que não convivem com o verdadeiro marido ou com a verdadeira esposa. Isso é adultério. E você, às vezes, que está me assistindo aí do outro lado, pode estar praticando adultério. Você vai ter que se livrar disso para seguir verdadeiramente a Jesus. Amém? E lá no versículo 34, Jesus ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Irmãos e irmãs, eu e você, nós como cristãos, nós também, assim como Jesus, somos convidados a fazermos a obra de Deus nas nossas vidas. E o nosso maior alimento não deve ser os alimentos materiais aqui desta terra, não deve ser a comida, não deve ser aquilo que nos leva ou que pode nos levar ao pecado, mas sim deve ser fazermos a vontade de Deus. Eu e você, assim como Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus, pois Deus ele tem uma obra para a minha e para a sua vida. Só que, irmãos e irmãs, se nós não fizermos a vontade de Deus e não colocarmos em prática aquilo que Ele nos manda fazermos, nós não exerceremos o chamado que Deus tem para nós. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Isso condiz muito com a nossa vida espiritual. Continuando lá no versículo 36, Jesus vai dizer que aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. A reflexão que eu tiro aqui desta palavra, irmãos e irmãs, é que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo coisas para o reino, ou seja, para a vida eterna. Nós não estamos fazendo para o nosso ego ou para a nossa vida terrena, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus para a vida eterna. Não é à toa que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós buscamos, em primeiro lugar, fazermos a vontade do nosso Pai Celestial,
as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas amor, nos serão acrescentados provisão material. Mas primeiro, irmãos e irmãs, nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém? Se essa palavra tocou seu coração, se você quiser, você pode se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo e recebam da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.